A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor e a graça estejam em seu coração. Nesta oportunidade eu quero falar sobre o livro de Gênesis, uma introdução ao livro de Gênesis, porque fala da criação de Deus sobre todas as coisas, Então é isso que eu quero falar nesta minha oportunidade que você me dá nesta noite, ou nesta manhã, ou nesta tarde. Fica à vontade, você que está assistindo vídeos, a disponibilidade é tua. Então, quero falar sobre isto, a introdução do livro de Gênesis. A palavra-chave é o princípio, mensagem, o fracasso do homem sobre todos os aspectos e a salvação de Deus para cada situação. Versos chaves, Gênesis capítulo 1 e versículo 1. No Gênesis capítulo 1 e versículo 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. Analisemos isso. Quando fala que foi Ele que criou os céus e a terra, deixa bem claro que Ele não precisa da terra nem do céu para ser Deus ou Criador. Nós temos dentro de nós que Ele depende do céu para ser Deus. Então nós temos isso dentro de nós. É algo que nós não precisaríamos ter isso dentro de nós, não é verdade? Então Ele é Deus independente de qualquer coisa. Ele não precisa de nada. Antes de existir qualquer coisa, Ele é Deus. Então são coisas que nós paramos e pensamos e às vezes até questionamos. Deus precisa do céu? Não, Deus não precisa do céu não. Foi Ele que criou os céus. Ele criou para a glória dele. Então no livro das origens, é um registro da origem do nosso universo, do gênero humano, do pecado, da redenção, da vida em família, da corrupção da sociedade, das nações, dos diferentes idiomas e da raça hebraica e etc. Isso nós encontramos no livro do Gênesis. Os primeiros capítulos do livro têm estado continuamente sobre fogo de crítica moderna, mas os fatos que apresentam, quando corretamente interpretados e entendidos, jamais têm sido negados. Não é propósito ao autor de Gênesis dar um relato detalhado da criação. Ele dedica somente um capítulo a esse tema, só um esboço contendo alguns fatos fundamentais, enquanto dedica 38 capítulos à história do povo escolhido. Então nós entendemos que esse escritor, que nós sabemos que é Moisés, ele fala dessa forma do livro de Gênesis, Ele dedica 38 capítulos para falar da nação escolhida. O tema principal: o pecado do homem e os passos iniciais destinados à sua redenção. Mediante uma aliança divina feita com uma raça escolhida, cuja história primitiva ali se descreve. A primeira promessa da messiânica, ou seja, está no Gênesis capítulo 3 e versículo 15. O símbolo desse livro, a história da criação, ou seja, do nosso universo, estende-se do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 25, Ou seja, também a criação do homem, capítulo 1, versículo 26, 31, depois capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 24. Ao que nós entendemos, não é verdade? A história do homem primitivo, a tentação e a queda, a personalidade, o caráter tentador, o castigo do pecado, a promessa do Redentor vindouro, está no capítulo 3 do livro de Gênesis. A história de Caim e Abel, capítulo 4. A genealogia e a morte dos patriarcas, capítulo 5. Os sucessos relacionados com o dilúvio, capítulo 6, versículo 7, ou seja, capítulo 7, e capítulo 8, parte do capítulo 8. A aliança do arco-íris e o pecado de Noé, capítulo 9. Os descendentes de Noé, capítulo 10. A confusão da língua em Babel, capítulo 11. É o que nós encontramos. A história do povo escolhido. A vida de Abraão, seu chamado divino, capítulo 12. A história de Abraão e Ló, capítulo 13 e 14. As revelações divinas e as promessas a Abraão, particularmente a promessa de um filho, da posse da terra santa e de uma grande posteridade, capítulo 15, 16 e 17.
sua intercessão em favor das cidades das planícies e a destruição delas, capítulo 18 e 19. Sua vida em Gerar e o cumprimento da promessa de um filho no nascimento de Isaac, capítulo 20, versículo 21. A prova da sua obediência por ocasião da ordem divina em sacrificar Isaac no capítulo 22 ou 26, ou 6, 22, né, melhor dizendo. E então nós encontramos isto no livro do Gênesis, né? A vida de Isaac, seu nascimento, capítulo 21, versículo 3, seu casamento, capítulo 24, nascimento de seus filhos, Jacó e Esaú, capítulo 25, versículo 20 a 26, seus últimos anos, capítulo 26 e 27, a vida de Jacó, sua astúcia para adquirir o direito da primogenitura, capítulo 27, versículo 29, sua visão da escada celestial, capítulo 28, versículo 10 e 22, os incidentes relacionados com o seu matrimônio e sua vida em Padã Arã, capítulos 29, 30 e 31, a vida de Esaú, a vida de José e os últimos dias de Jacó e a descida ao Egito, a família escolhida, capítulo 37 ao capítulo 50 do livro do Gênesis, né? Nome primeiramente, né? Preeminentes relacionados: Adão e Eva, Caim e Abel, Abraão e Ló, Isaac e Ismael, Esaú e Jacó, José e seus filhos. 5 grandes personagens espirituais: Enoque, o homem que caminhou com Deus; Noé, o construtor da arca; Abraão, o pai dos fiéis; Jacó, o homem cuja vida foi transformada pela oração; José, o filho de Jacó, que de escravo se tornou governador do Egito. É o que nós vemos relacionado no livro de Gênesis. A lição das idades. A Bíblia começa com a humanidade arruinada, o paraíso perdido, capítulo 3, a instituição do plano da salvação, capítulo 3. A Bíblia termina com a promessa cumprida, o paraíso recuperado. Ou seja, aqui eu já estou fazendo a ligação do livro de Gênesis com o livro do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. O ódio do inimigo. Primeiro, existem na Bíblia 2 livros que o grande inimigo da justiça divina odeia de maneira particular e contra os quais tem usado todo o seu poder para os desacreditar: Gênesis e Apocalipse. Primeiro, tenta aniquilar Gênesis atacando por intermédio do cientista, críticos modernos, e procura dar fim ao Apocalipse, persuadindo os homens de que um livro por demais misterioso, mas não é. Porque esta aversão? Indagareis, porque ambos profetizam a sua derrota. Gênesis nos mostra que executaria, e Apocalipse fornece os detalhes da sua execução. Bendito e louvado, engrandecido e exaltado é o nome do Senhor, que vive e reina para todo e sempre. E nós sabemos que há um sistema criado por Deus, de tal maneira que nós podemos perfeitamente glorificar o Criador nisto. E sabemos que Deus, Ele tem feito de tudo para alcançar a raça humana. E que o Deus do céu possa verdadeiramente te dar este gozo na sua alma. É só você olhar bem nesse gramático ao qual eu estou aqui colocando para você. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, no nome de Jesus. Maravilha! Foi bom, né? Participar desse vídeo. Você acabou de assistir, ouvir, se interagir. Isso é muito bom, né? Não esqueça, deixe o seu like, dê a sua nota e nos ajude a crescer neste canal, ao qual acredito eu que é bênção de Deus para as nossas vidas. A paz do Senhor.